Tem dias que a nossa mente parece estar no limite. Basta uma palavra torta, uma situação inesperada ou uma lembrança ruim e tudo desmorona por dentro. Às vezes a gente até finge que está bem por fora, mas por dentro está um caos. E isso cansa. Cansa viver com a cabeça cheia, com o coração apertado, tentando parecer forte, quando na verdade o que a gente mais queria era descansar de tudo isso. E se eu te dissesse que você pode aprender a ter uma mente mais forte, mesmo nos dias mais difíceis? O Senhor não nos chamou para vivermos vencidos por pensamentos negativos, preocupações exageradas ou lembranças que nos paralisam. Ele nos convida a sermos fortalecidos nele, renovando a nossa mente todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas eu quero começar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã. Nós te agradecemos por mais esse novo dia, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está disponível para nós e ela nos fortalece. A Tua presença nos renova. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe o dia dela. Que o Senhor derrame sobre ela uma paz que fortalece a mente e que firma o espírito. Que toda ansiedade, todo medo, todo pensamento de derrota sejam substituídos pela fé, pela sabedoria e pela coragem. Assim como Davi escreveu no Salmo 51, cria dentro de nós um coração puro e nos dê uma mente, um espírito novo e firme. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos. Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Minuto com Deus é um ministério independente. Por isso, nós contamos com a sua ajuda para que essa mensagem alcance milhares de vidas. Eu já pedi para você dar o like aqui e se inscrever no canal, mas eu queria que você, se pudesse, fosse além. Para você nos apoiar,
se torne membro do canal. Você estará ajudando esse ministério. Inclusive, os membros do canal assistiram esse vídeo antecipadamente. Os membros do canal recebem o vídeo no YouTube um dia antes dele ser postado. Já é uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só, antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho, tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade. Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus. Mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos, desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV. Eles atendem 24 horas por dia, pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas
para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer. Não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque é só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo, vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio
libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois. Eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade. Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto. Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído, Ele ainda te quer. E Ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim: haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora: haja paz, haja cura, haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo. Até quando você tem a impressão de que está tudo parado. Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você.
Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere, retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam, que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles sintam a tua mão segurando firme. Que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o nosso coração aberto, sedentos da Tua palavra, famintos da Tua presença. Tu és o Deus que conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós as expressemos. O Senhor é aquele que olha para a multidão com compaixão. Um Deus que não ignora as nossas dores e que se importa com cada detalhe da nossa vida. Ó Deus, assim como naquele dia, quando Jesus viu a multidão e não apenas curou os enfermos, mas também multiplicou os pães e peixes para saciar a fome do povo, nós também cremos no Teu poder e na Tua provisão. Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra. Alimenta a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu. Que cada palavra ministrada aqui hoje seja como alimento espiritual, fortalecendo a nossa fé, trazendo ânimo aos que estiverem cansados e direção para aqueles que se encontram aflitos. Tira de nós, Pai, toda distração, toda incredulidade, todo medo, toda ansiedade. Que nós possamos estar como aquelas pessoas que se assentaram naquele campo verde, apenas esperando que o Senhor fizesse o milagre. E nós cremos que o Senhor ainda é o Deus dos milagres. O Senhor ainda é capaz de pegar o pouco que temos, como aqueles 5 pães e 2 peixes, e fazer algo grandioso, algo que alcance e que abençoe muitas pessoas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui no nosso meio. Toma esse tempo em Tuas mãos e usa essa palavra para glorificar o nome de Jesus e para transformar vidas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o 5º vídeo de uma série de mensagens chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no final do vídeo, na tela final do vídeo, um link para você acessar a playlist completa. E aí você pode assistir aos outros vídeos. E eu convido você também a dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens diariamente. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal. Inclusive você que é membro está assistindo a esse vídeo antes dos outros, antes das demais pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem uma playlist exclusiva de vídeos para os membros do canal aqui no YouTube. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida poderosamente.
Que Deus te abençoe e que nunca falte na sua vida. Amém? O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Antes da leitura, apenas mais um aviso. Para você que é membro do canal, eu disponibilizei aqui na aba Comunidade um link para você acessar gratuitamente o livro Recomece a Viver. Então você que é membro do canal, você pode acessar aqui no YouTube, vai na aba Comunidade, clica no link que está lá e você pode baixar o livro Recomece a Viver no seu celular, no seu tablet, no seu computador e levar a palavra de Deus por onde você for. Você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu deixei esse link para você aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e acessar e seguir os passos e ter acesso a 365 mensagens que vão abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21 está escrito: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quantas vezes nós olhamos para os nossos recursos, para as nossas forças, para o nosso tempo e dizemos: é insuficiente. Os discípulos de Jesus fizeram o mesmo. Diante de uma multidão faminta, eles disseram a Jesus: Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo que era pouco aos olhos humanos se tornou suficiente nas mãos de Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, limitado, impotente diante de uma necessidade enorme, diante de um obstáculo, um problema. Essa mensagem é para te lembrar que não é sobre aquilo que você tem, mas sobre o que Jesus pode fazer com o que você entrega a Ele. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva junto com o seu pedido a seguinte afirmação de fé: Deus cuida de mim. Amém? Escreva isso aqui agora. Deus cuida de mim. Irmãos, nos tempos de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui na terra, era muito comum que grandes grupos seguissem rabinos em busca de ensino, de cura e direção. Alimentar uma multidão em um local deserto era logisticamente impossível.
A expectativa dos discípulos era de dispersar o povo e não de alimentá-los. O gesto de Jesus de tomar os pães, olhar para o céu e dar graças remete aos gestos litúrgicos das refeições judaicas. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele se conecta com a tradição do maná no deserto. Lembra que o povo teve fome e Deus mandou o maná do céu? Esse milagre da multiplicação antecipa a instituição da ceia do Senhor. Mais do que alimentar aquelas pessoas, Jesus se revela a elas como o pão da vida, como está escrito em João capítulo 6, verso 35. Uma coisa interessante, esse milagre é o único, além do milagre da ressurreição de Jesus, que está registrado nos 4 evangelhos. E isso mostra para nós a importância teológica que ele tem. Jesus não apenas supre necessidades físicas, ele revela sua identidade messiânica como o sustentador do povo de Deus. O gesto de agradecer antes da multiplicação nos ensina muito. Jesus demonstra confiança antecipada na proteção divina, na provisão divina, aliás. Os 12 cestos cheios são um símbolo do cuidado de Deus com cada uma das tribos de Israel, revelando que a graça de Deus é abundante e é inclusiva. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 lições que esse milagre aqui nos ensina. Primeiro, Jesus se importa com as suas necessidades. Antes mesmo de alguém pedir comida, Jesus já sabia da fome da multidão. Ele conhece suas carências físicas, emocionais e espirituais. Segunda lição, o milagre começa com aquilo que você tem. Os 5 pães e os 2 peixes não foram ignorados. Deus nunca despreza o pouco que é entregue a Ele com fé. Terceira lição, a gratidão antecede a multiplicação. Receba isso no seu coração. A gratidão antecede a multiplicação. Jesus agradeceu a Deus antes do milagre acontecer. A gratidão prepara o terreno para o milagre. E a 4ª e última lição. Com Jesus, o suficiente se torna abundante. Todas aquelas pessoas comeram e ainda sobrou. Quando Jesus está no centro, não vai faltar, vai transbordar. Amém? A matemática do céu não é divisão, é multiplicação. Quando nós entregamos com fé, o Senhor multiplica com graça. Quando nós entregamos com fé, Deus multiplica com graça. Amém? O que você tem em suas mãos hoje? Por menor que possa parecer, por mais insignificante que possa parecer aquilo que você tem, entregue isso a Jesus. Ele é especialista em fazer do pouco uma fonte inesgotável. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Eu sei que tem pais e mães que vêm aqui todos os dias orar pelos filhos, orar pela família. Se existe alguma situação que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, escreva ela aqui nos comentários. Ou escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor. Vamos orar a Ele nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Tu és o Deus
que provê, o Deus que se importa, o Deus que multiplica. Nós te pedimos pela fé que o Senhor receba aquilo que temos em nossas mãos. Os nossos recursos limitados, a nossa força pequena, as nossas orações muitas vezes tímidas, a nossa fé, ó Deus, que muitas vezes é como um grão de mostarda, pequena. Sabemos que nas tuas mãos o pouco se transforma em muito. O Senhor conhece cada necessidade aqui representada. Tem famílias, ó Deus, lutando com a escassez. Tem pais e mães preocupados aqui com o sustento da sua casa, dos filhos. Tem jovens que estão desanimados com a sua vida espiritual. Tem pessoas aqui cujos corações estão cansados. E tem pessoas com a fé enfraquecida. Multiplica, Senhor. Multiplica a fé. Multiplica a esperança, o amor, a provisão, os recursos. Que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra experimente a tua graça sobrenatural e perceba que contigo nunca falta, sempre sobra. Que o teu nome seja glorificado em cada milagre, ó Deus, de provisão que for realizado na vida de cada pessoa. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor providencie a cura, a provisão, a restauração. Que o Senhor renove a fé. Que o Senhor dê força para que essa pessoa continue lutando, continue perseverando. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Nós entregamos a ti tudo o que temos e tudo o que somos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa verdade no seu espírito. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e descanse nele. Ele há de suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais, sentimentais, emocionais. Não importa. Você serve a um Deus de milagres. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você hoje? Então, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para todas aquelas pessoas que você ama. A palavra do Senhor tem o poder de transformar vidas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu espero você aqui amanhã para que a gente possa dar sequência a essa série de mensagens, os 7 grandes milagres da Bíblia. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença para interceder por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor sabe o que ela tem enfrentado e o que ela tem guardado por dentro e que ainda não conseguiu dizer para ninguém. E mesmo assim o Senhor a continua chamando pelo nome. Eu oro, Deus, para que essa mensagem não seja apenas mais uma entre tantas outras, mas que ela seja uma virada na vida dessa pessoa. Que hoje ela experimente o teu amor de verdade. Que ela sinta a tua presença invadindo o seu coração. Que o Senhor traga luz onde antes havia escuridão. Que o Senhor dê direção
onde só havia confusão. Que o Senhor derrame do teu perdão, da tua cura. Que o Senhor nos conceda um recomeço. Espírito Santo de Deus, eu te peço, entra nessa vida agora. Fala com clareza. Mostra que ela não está sozinha, que ela não foi esquecida, mas que o Senhor ainda tem planos, sonhos e caminhos para ela. E que mesmo que o mundo tenha falhado, o Senhor permanece fiel. Que esse vídeo seja uma resposta de oração para muitas pessoas. E que a partir de agora, algo novo comece a acontecer. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o 6º vídeo de uma série de mensagens chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você, por algum motivo, perdeu os vídeos anteriores, o link com a playlist completa vai estar colocado aqui no final desse vídeo. Amém? Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Para você que é membro do canal, aqui na aba Comunidade no YouTube, tem um presente para você. Eu disponibilizei para os membros do canal o livro Recomece a Viver. Esse livro tem 365 mensagens edificantes, maravilhosas, mensagens que vão abençoar o seu dia, vão abençoar a sua vida. Ah, pastor, eu não sou membro, mas eu queria ter o livro. Tem um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, onde você pode clicar e adquirir o seu livro, para você ter a palavra de Deus por onde você for, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente. A palavra que eu quero compartilhar hoje com você, o milagre que nós vamos refletir hoje, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Irmãos, na história da humanidade, existem 3 dias que podem ser destacados. O dia em que Jesus nasceu, o dia em que ele morreu e o dia em que ele ressuscitou. O nascimento de Jesus já é considerado um dos grandes milagres de Deus, pois Jesus foi gerado no ventre de uma virgem, sem que ela tivesse relação com homem algum. Foi obra do Espírito Santo. A sua morte foi o cumprimento das Escrituras.
A crucificação de Jesus foi predita pelo profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro, nos versos 7 e 8, onde ele escreveu: Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. E a sua ressurreição no terceiro dia é o tema dessa mensagem de hoje. A morte parecia ter vencido. Jesus havia sido sepultado. Os discípulos estavam dispersos e o medo havia tomado o lugar da esperança. Mas na madrugada do terceiro dia, a pedra do sepulcro foi removida. O túmulo estava vazio. Um anjo anunciou: ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Esse não foi só um milagre isolado, mas esse foi um milagre que mudou toda a história da humanidade. A ressurreição de Cristo é a chave da nossa fé, a certeza da nossa salvação e a base da nossa esperança. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Jesus já havia falado no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele falou isso com tanta certeza, com tanta autoridade, porque sabia o que viria depois. Ele sabia que a cruz não era o fim, sabia que o túmulo não ia segurar o Filho de Deus. Olha só, quando a gente fala de milagre, é comum a gente pensar em cura, em provisão, em livramento, mas a ressurreição de Cristo está acima de todos esses milagres. Jesus venceu a morte. E a sua ressurreição não foi uma metáfora, não foi simbólica, não foi uma história criada para manipular a fé das pessoas. Ela foi real, ela aconteceu. O corpo morto de Jesus foi colocado numa tumba, envolto em linho, selado por uma pedra pesada, guardado por soldados romanos. E no terceiro dia, ele se levantou, vivo, glorificado, vitorioso. Esse é o maior milagre da história. E é o que sustenta toda a nossa fé. Historicamente, o túmulo vazio foi um escândalo para os religiosos da época. Eles tentaram espalhar que o corpo havia sido roubado, mas nem mesmo o Império Romano, com todo o seu poder, conseguiu provar isso. O medo tomou conta deles, porque o que aconteceu ali foi maior do que qualquer explicação humana. Teologicamente, a ressurreição de Jesus é a prova de que ele é quem disse ser. Ele não foi só mais um profeta, mais um mestre. Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que venceu a morte. Ele é o próprio Deus. E esse milagre não foi só sobre ele, foi sobre nós também. Porque se ele ressuscitou, nós também temos esperança. Esperança de vida eterna, esperança de recomeço, esperança de que aquilo que parece o fim pode ser o começo nas mãos de Deus. E tem mais.
A tumba onde Jesus foi colocado, provavelmente em um sepulcro escavado na rocha, como era comum nos arredores de Jerusalém no primeiro século, ainda é objeto de visita e estudo até os dias de hoje. E o que ela tem de mais importante não é o que está lá dentro, mas o que não está. Porque o túmulo de Jesus está vazio. Lá em Jerusalém, no túmulo de Cristo, nós podemos ler o seguinte: ele não está aqui. Amém? No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pelos seus problemas. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Jesus está vivo. Apenas isso. Jesus está vivo. Depois você pode colocar o seu pedido de oração. Cristo ressuscitou para que você tivesse uma nova vida. E não é uma vida mentirosa, uma vida religiosa, cheia de aparência e obrigações. É vida real, uma vida leve, uma vida de verdade, uma transformação que vem de dentro. É você ser quem você é, com Jesus dentro do seu coração. A cruz não foi o fim, e o túmulo vazio é a prova de que existe esperança até quando tudo parece perdido. A prova de que existe sim uma segunda chance, que existe redenção, recomeço. Talvez você esteja esperando um sinal. Esse é o seu sinal. Talvez você esteja esperando a vida melhorar para que você entregue seu coração a Deus. Mas Jesus não espera tudo melhorar. Ele entra no meio do caos, no meio da dor, no meio do luto, da perda. Ele entra quando tudo parece bagunçado. E quando ele entra na sua vida, tudo começa a mudar. Tem pessoas que acham que já perderam tudo, que não tem mais volta, que fizeram escolhas erradas demais, que foram longe demais, que quebraram coisas que não podem ser consertadas. Mas eu quero te dizer uma coisa, com toda a convicção, com toda a firmeza do mundo. Se Jesus venceu a morte, ele também pode vencer essa situação. Nada está perdido quando Deus entra na história. E não importa se você já tentou mudar e fracassou. Não importa se os outros desistiram de você. Jesus não desiste. Ele não te olha como um caso impossível. Ele te olha como alguém por quem ele morreu e por quem ele ressuscitou. A cruz foi por amor. O túmulo vazio foi uma demonstração de poder para restabelecer a sua esperança. Ele não apenas morreu por você, ele vive por você. Ele intercede por você. Ele te chama hoje e ele quer que você saiba que tem vida depois da dor. Tem luz depois da escuridão. Tem manhã depois da noite mais longa. Não se acostume com esse lugar de dor. Não se acomode no fundo do poço. Não se convença de que essa tristeza vai durar para sempre, porque a pedra já foi removida. A porta do túmulo já está aberta. E você não nasceu para viver preso em nenhuma cova. Você nasceu para viver. E se tiver difícil você crer nisso, peça ajuda. Fale com Deus do jeito que você conseguir, com palavras quebradas, do jeito que você puder, com o coração cansado, porque Ele ouve, Ele entende e Ele responde. Jesus não voltou da morte para ser apenas um símbolo bonito. Ele voltou para ser o caminho, a verdade e a vida.
para te mostrar que existe um novo destino, uma nova identidade. A ressurreição não é só um evento antigo, ela é um convite diário. Um convite para sair da morte emocional, da morte espiritual, da morte interior e viver de forma intensa, viver de verdade, uma vida abundante. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que você saiba que não foi por acaso, não foi uma coincidência essa palavra chegar até você. Foi um chamado, um propósito. E saiba que ainda não terminou, ainda não acabou. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxe à sua memória o nome de alguém por quem você tem orado, por quem você tem clamado, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se há alguma situação na sua vida que tem tirado a sua paz, que tem te confrontado, que tem sido lançada na sua face e tem te trazido tristeza, dor, agonia, escreva essa situação aqui nos comentários. Ou escreva a área da sua vida que precisa de um milagre de Deus. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua presença tão real que está nos alcançando agora. Somos gratos a Ti por mais um dia de vida, por mais uma chance de ouvir a Tua palavra, de sermos confrontados com a Tua verdade e de sermos abraçados pela Tua graça. Obrigado por não desistir de nós. Mesmo quando nos afastamos, quando falhamos e esquecemos de Ti, mesmo quando estamos desanimados. Nos perdoa, Pai, por termos ignorado a cruz, por termos virado o rosto para a ressurreição, por termos tratado o maior milagre da história como uma lembrança distante, quando na verdade ele é o centro da nossa vida. Espírito Santo, sopra sobre nós agora. Traz vida para dentro da nossa alma. Traz luz onde ainda há escuridão. Entra nos lugares mais fechados do nosso coração e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Que cada pessoa que está orando comigo agora seja tocada de uma forma profunda. Que ela sinta o Teu amor, a Tua compaixão, Tua misericórdia, renovando tudo. Reconhecemos que Jesus é a ressurreição e a vida. E nós queremos viver isso. Queremos viver contigo, ser transformados, libertos e renovados. Não queremos apenas ouvir histórias sobre o que o Senhor fez. Queremos viver o Teu poder, hoje, agora. Entra no nosso coração, Jesus. Ressuscita sonhos, ressuscita a fé, ressuscita relacionamentos, restaura identidades que foram enterradas pelo medo, pela vergonha, pela dor. Ressuscita a esperança de quem já pensou em desistir. Eu quero orar agora por esse irmão e essa irmã que estão cansados, que se sentem mortos por dentro, que estão lutando sozinhos há tanto tempo. Entra nessa vida, Senhor. Toca nessa mente, nesse corpo, nesse espírito. Restaura aquilo que o mundo quebrou. Limpa o que o pecado contaminou. Cura essas feridas que o tempo proporcionou nele ou nela. Eu oro por aqueles que estão presos em vícios. Vícios de pensamentos, de comportamento, de substâncias. Quebra agora essas correntes, Jesus. Liberta. Que a Tua ressurreição seja uma explosão de vida dentro dessa pessoa. Que o Teu poder levante quem já estava deitado por dentro há muito tempo.
O Senhor é o Deus da provisão. Multiplica, Pai, abre portas, cria caminhos onde não existem, levanta soluções. Nós cremos que o Senhor cuida dos teus filhos. Eu oro por cada pedido de oração deixado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada clamor, cada lágrima. O Senhor conhece tudo. E eu te peço, responde, Pai, atende a cada um, conforme a tua vontade. Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Que seja feito o melhor, que seja feita a tua vontade. Porque mesmo quando não entendemos, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua no controle. Que essa mensagem marque a vida desse irmão e dessa irmã para sempre. Que essa pessoa que ouviu essa palavra nunca mais seja a mesma. Que a ressurreição de Jesus seja o ponto de virada para ela. Seja o recomeço e o renovo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba isso pela fé. Jesus está vivo. Ele foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Essa é a base da nossa fé. Isso é o que nos transmite esperança. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela nos seus grupos, para as pessoas que você ama, para as suas listas de transmissão. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo?
O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal. Pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida. Mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso,
você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado, e por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da tua presença, da tua casa. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o teu abraço no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado, que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado, a graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto
com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, ele não se cansa, ele não esquece de ninguém e ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo. Mas agora parece que tudo se esfriou.
Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda, mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo.
O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora. E essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória. Que o Senhor restaure essa família. Não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida.